Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações de hoje, né? Dia 1º de junho de 2021. A situação e as informações que pegaram no meio esportivo foi a possível realização da Copa América no Brasil, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, declarou ontem que a realização da Copa América no Brasil ainda está, né, em negociação entre o governo federal e a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, por meio da Confederação Brasileira de Futebol. Pela manhã, a entidade confirmou a mudança da sede do torneio, que seria realizado na Argentina e na Colômbia, mas será transferido para o Brasil. Ainda não tem nada certo. O ministro diz que quer pontuar de forma bem clara que está no meio do processo, mas que não vai se furtar de uma demanda, caso seja possível defender, segundo a afirmação do ministro em declaração à imprensa no Palácio do Planalto. Segundo Ramos, o governo estabeleceu exigências nas primeiras conversas que manteve com a CBF. São 10 times com 2 grupos, 65 pessoas por cada delegação, todos vacinados. Foi essa a imposição que foi tratada com a CBF. Até agora não há documento firmado, apenas essas tratativas, bem como a seleção brasileira, que também tem que ser vacinada, é claro. Ramos informou que novas conversas serão realizadas com a CBF hoje, quando deve ser anunciada a decisão final sobre a realização do torneio no país. É importante destacar que esse evento, caso se realize, não terá público. Tem saído algumas notícias com relação a público, mas não terá público, segundo o ministro Ramos. Sobre a definição das cidades que poderão receber os jogos, o ministro disse que é uma negociação que será feita pelas entidades organizadoras, com os governos estaduais e municipais. Em relação ao impacto do torneio em plena pandemia, o ministro usou o argumento que já há jogos de futebol sendo realizados no país e em outras competições oficiais. Se é verdade, é fato, né? Começa aquela turma da conversa do contra, né? De que é uma vergonha ter a Copa América no Brasil, mas vai ser sem público, né? Já existe o Campeonato Brasileiro sem público, os campeonatos regionais foram sem públicos, né? Conversa fiada, né? Muita gente querendo se aparecer nessas horas. A Copa América, que é o principal torneio de seleções da América do Sul, ocorrerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho, com a participação de 10 seleções divididas em 2 grupos. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai estão no grupo A. Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela formam o grupo B. De acordo com a Conmebol, a premiação para o campeão da Copa América será de 10 milhões de dólares, cerca de 57 milhões de reais. E cada seleção participante vai receber 4 milhões de reais, quase 23 milhões de 4 milhões de dólares, né? Na conversão, quase 23 milhões de reais. Em 2019, o Brasil foi o campeão, faturou 7 milhões e 500 mil dólares. No Senado, lá no Senado também não dá para levar muito a sério, né? Mas a notícia de que o Brasil foi anunciado como sede da Copa América pela Conmebol fez o vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, ou parlamentar, né? Da CPI da pandemia, o senador Randolfo Rodrigues, apresentaram um requerimento para convocar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, para dar explicações à comissão sobre a realização da competição no país. Sabe, não dá mais para levar a sério isso aí, né? Nós estamos falando de uma competição que vai ser com portões fechados, sem público, como já estão acontecendo, e aí aparece aquele povo que quer ganhar seus 15 minutos de fama, e aqueles que querem fazer palanque político dessas coisas aí. Não nada a ver. Eu estava vendo alguns jornalistas esportivos aí, os principais meios, gritando, vociferando contra a realização da Copa América, dizendo ser uma vergonha. Mas se a Copa América é uma vergonha, todos os outros campeonatos realizados no Brasil também não passam de vergonha. Ou seja, não tem público, continua sem público. A Copa América no Brasil sendo realizada sem público, sendo realizada ou não, vai ser a mesma coisa. Então que se realize, pronto. Qual que é o problema? Não há problema nenhum nisso. E aqui pelo futebol nacional, alguns técnicos já vão mudando aí de clubes, os clubes vão mudando de técnico. A Chapecoense acertou ontem, né, com o técnico Jair Ventura para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador ganhou forças nos bastidores da equipe catarinense após a recusa de Jorginho em assumir o comando do clube. Nomes como Argel Fux, o Luiz Felipe Scolari também foram cogitados, né? O Jair Ventura é aguardado em Chapecó nesta terça-feira, quando assinará contrato e será anunciado oficialmente como técnico da equipe Condá. Ele chega para substituir Mozart, demitido após o vice-campeonato catarinense. A Chapecoense era favorito ao título, né? E perdeu a decisão para o Avaí. Ele será o terceiro treinador a passar pela Chapecoense nessa temporada. Humberto Louzé começou o ano, mas aceitou uma proposta para assumir o Sport. Mozart foi contratado, mas a perda do título estadual
acabou custando seu cargo. Jair Ventura chega ao lado de um auxiliar e um preparador físico, ou seja, a Chapecoense não tem nada diferente dos outros clubes brasileiros, né? Fez uma derrota ali, causa demissão de técnico, né? Essa cultura do futebol brasileiro de demitir técnico por causa de resultado. Jair Ventura tem 42 anos, começou a carreira no Botafogo, conseguiu levar o clube para a Copa Libertadores, passou ainda por Santos, Corinthians e Sport, mas sem sucesso. Pela equipe do Parque São Jorge, acabou com o vice-campeonato da Copa do Brasil, né? Com um time modesto, é verdade. No Sport comandou a equipe 45 oportunidades, com 14 vitórias, 8 empates e 23 derrotas. 23 derrotas, né? Foi o suficiente para manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, mas, né, para essa temporada o Sport não quis mais, vai ficar o Jair Ventura no comando da Chapecoense, né? Então tá aí definido o novo treinador da Chape. E nós tivemos também ontem o São Bernardo vencendo o Água Santa nos pênaltis, São Prado, e o Água Santa e o São Bernardo vão disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista, né, do ano que vem. São essas as informações de Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal ITV Web Ponta Porã Informa.